Olá, eu me chamo Evelyn Franco Martins, sou engenheira de alimentos, mestre em biotecnologia e agora pesquisadora de doutorado na Universidade Estadual de Feira de Santana, no Departamento de Biotecnologia, e junto com meu grupo de pesquisa sobre fermentação industrial, elaboramos o estudo sobre a influência do extrato de trigo na produção de hidromel por Saccharomyces cerevisiae. O hidromel é uma bebida fermentada de mel, água, sais minerais e fermentos. Alguns aditivos podem ser adicionados para estimular a fermentação e reduzir custos operacionais. Embora o hidromel seja um produto ancestral, sua produção ainda é feita na maioria das vezes de forma artesanal, o que demonstra a necessidade de novas pesquisas para seu melhoramento. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar o efeito da concentração do extrato de trigo como fonte proteica na produção de hidromel por Saccharomyces cerevisiae como alternativa de redução de custo em relação ao atualmente aplicado, através de suplementos comerciais. O trigo foi obtido na forma de farelo, da marca Natural Life e adquirido comercialmente na cidade de Conceição do Coité, na Bahia, no Brasil. Foi pesado e distribuído em sacos previamente esterilizados em cabines de luz ultravioleta, com aproximadamente 150 gramas em cada embalagem e armazenado sob refrigeração a 10 graus Celsius. Para a produção do extrato de trigo, o farelo foi triturado e misturado com água destilada, aquecido em autoclave a 121 graus Celsius por 30 minutos. Assim, o material esterilizado foi centrifugado por 10 minutos e, em seguida, o sobrenadante, que é um novo extrato de trigo, foi armazenado em frascos plásticos estéreis e pasteurizado a 75 graus Celsius durante 15 minutos, com a intenção de eliminar possível contaminação ambiental durante a centrifugação. Para um estudo mais aprofundado, foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas no extrato de trigo e seus resultados foram comparados com as das farinhas de trigo relatadas por outros autores e na legislação vigente brasileira relacionada ao trigo. Dessa forma, os resultados obtidos foram comparados com a normativa número 8, de 2 de junho de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Farinha de Trigo, RDC número 12, de 2 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira, que aprova o Regulamento Técnico de Normas Microbiológicas para Alimentos, e da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, que informa a composição centesimal da farinha de trigo. Os valores de cinzas do extrato de trigo, do farelo de trigo, relatado por Costa, Clérice e neste trabalho, estão dentro dos padrões estabelecidos pelo MAPA e TACO, porém, os valores relatados por Zimmermann foram superiores ao recomendado pela legislação brasileira. Esses valores podem ser explicados pela adição de ferro e ácido fólico na farinha, conforme exigido pela lei. O consumo de proteínas no extrato de trigo foi 80% abaixo do recomendado pelo MAPA e TACO. Entretanto, a diminuição do teor de proteínas pode ser decorrente da adição de água e também de proteínas que ficam retidas nos grãos durante o processo de pasteurização e centrifugação. O conteúdo de lipídios foi próximo ao estabelecido pela TACO, porém os valores de carboidratos e fibra alimentar total nesse estudo foram menores devido à diluição que o extrato de trigo submeteu para ser obtido na concentração de 150 gramas por litro a -1. O teor de lipídios pode ser influenciado pelo cultivo do solo, fornecimento de águas e nutrientes e ambiente pré-colheita também, como clima, temperatura e influências, que interferem diretamente na composição físico-química dos grãos de trigo e, consequentemente, no farelo de trigo. Para os parâmetros de acidez titulável, concentração de nitrogênio assimilável, açúcares redutores, pH, sólidos solúveis, glúten e compostos fenólicos, não foram encontrados estudos que pudessem ser comparados com os resultados obtidos nesse trabalho. Todos os parâmetros microbiológicos analisados, tais como Bacillus cereus, Salmonella e coliformes a 45 graus, estão dentro do recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira. O mel foi adquirido comercialmente pelo apiário Favo de Ouro, um apiário bastante reconhecido aqui no Brasil, premiado em primeiro lugar em qualidade do mel e segundo lugar em qualidade do pólen aqui na Fenagro de 2015. Alimentos comerciais foram obtidos comercialmente pela internet, mas da marca Casvi, que são a peptona, o extrato de trigo e o extrato de malte. A seleção de micro-organismos comerciais ocorreu a partir da análise de sulfeto de hidrogênio,
para que a gente pudesse estabelecer as propriedades enológicas de cada uma delas. Dessa forma, 4 cepas comerciais da levedura Saccharomyces cerevisiae foram avaliadas, todas da marca Lauvin. O teste de produção de sulfeto de hidrogênio em bebidas fermentadas é importante, pois quanto maior a quantidade de sulfeto de hidrogênio produzido pela determinada levedura, maior o cheiro de enxofre. E quanto maior o cheiro de enxofre, mais um cheiro próximo de ovo podre, que é totalmente indesejado em bebidas, no produto final. À direita, o meio sólido foi preparado, autoclavado a 121 graus Celsius durante 15 minutos, composto por peptona, extrato de levedura, glicose, sulfato de amônio, acetato de chumbo e água. À esquerda, as leveduras foram pré-ativadas em 300 ml de meio in, contendo peptona, extrato de levedura, extrato de malte e glicose, e incubados em agitador rotativo por 48 horas em rotação de 150 RPM e temperatura de 20 graus Celsius. O fluxograma mostra o meio sólido já nas placas de Petri e as leveduras propagadas em meio in por semeadura por estrias simples, já nas placas que foram incubadas. Observa-se através da figura 5 que a coloração das colônias em placas nas 4 leveduras comerciais produziram quantidade insuficiente de sulfeto de hidrogênio, não alteraram a coloração, então foi um resultado bastante interessante. As 4 leveduras Lauvin poderiam ser utilizadas para o processo fermentativo. Tanto foi escolhida a alternativa C, a Lauvin RC212, por apresentar analiticamente em placas a maior produção de biomassa celular. A figura 6 apresenta os testes fermentativos em triplicata em frascos de Erlenmeyer de 500 ml de capacidade, contendo 250 ml do meio. O meio contém a água suplementada, que foi obtida através da preparação da solução do mosto de mel e suplementada com 0,01% de sulfato de amônio e 0,001% de cloreto de magnésio. Da esquerda para a direita, além do mosto com a água suplementada, a primeira triplicata de Erlenmeyer contém os suplementos comerciais com 2,5 gramas de peptona, 2,5 gramas de malte e 2,5 gramas de extrato de levedura. A segunda, terceira e quarta triplicata contém 5, 30 e 75 gramas de extrato de trigo, além da água suplementada, do mosto. A triplicata da direita não possui suplemento comercial nem extrato de trigo em nenhuma quantidade, apenas a água suplementada. Além disso, em todos os Erlenmeyers contém 10% da levedura inoculada e pré-ativada em shaker durante 48 horas. Durante 10 dias, sempre no mesmo horário e a cada 24 horas, o processo de fermentação foi observado através de coletas de amostras para realizar o acompanhamento analítico fermentativo. Analisados os parâmetros de substrato de conversão de etanol, produtividade volumétrica em etanol, eficiência da fermentação e concentração celular. A figura 7 avalia o perfil de consumo de açúcares redutores e teor de etanol em função do tempo e seus respectivos desvios padrão. Primeiras 72 horas de fermentação, independentemente da concentração de extrato de trigo e suplementos comerciais utilizados no mosto, observa-se um consumo de 4,8 a 20,8% de açúcares e um aumento de 9 a 35% na produção de etanol. Após 120 horas de fermentação, nota-se que os níveis de etanol permaneceram praticamente constantes e a diminuição de até 55% no teor de açúcares redutores permaneceu durante todo o processo fermentativo, independente da concentração de extrato de trigo ou de suplementos comerciais. Entretanto, no ensaio controle, que não contém nem suplemento comercial nem extrato de trigo, observa-se um menor consumo de 12,1% de açúcares redutores. Os resultados sugerem que a suplementação com extrato de trigo estimula o processo de fermentação e pode ser uma alternativa para substituir os suplementos comerciais. Logo, quanto maior for a adição do extrato de trigo ao mosto de mel, nesse caso, 55 gramas por litro, maior a produção de etanol, que gerou de 14,13% volume, e o consumo de açúcares também, de até 77,40%.
Quando esses resultados são comparados ao teste controle sem nenhum tipo de suplementação, verifica-se o aumento do metabolismo microbiano com a suplementação do mosto com extrato de trigo. Então, quanto maior o extrato de trigo também, maior a quantidade de células viáveis e o aumento, né, do metabolismo microbiano. A tabela 2 apresenta os valores dos fatores de conversão do substrato em etanol, da produtividade volumétrica em etanol e da eficiência fermentativa em função do tempo. Em relação ao rendimento da conversão do substrato em produto, com exceção do teste contendo 55 gramas por litro do extrato de trigo, que apresentou o maior valor de rendimento, 0,45 gramas por grama menos 1, os demais testes apresentaram valores iguais a 0,33. Isso significa que foram produzidos entre 33 e 45 gramas de etanol para cada 100 gramas de açúcares metabolizados pela levedura no processo fermentativo. Além disso, a maior produtividade volumétrica em etanol, 0,78 gramas por litro por hora, a menos 1, foi obtida com a utilização de uma maior concentração de extrato, que é 55 gramas por litro, a menos 1, e a menor produtividade volumétrica em etanol foi obtida no meio sem suplementação, ou seja, no controle, sugerindo mais uma vez que a suplementação do mel para a produção de hidromel com o extrato de trigo pode ser uma alternativa que otimize os processos fermentativos. Os valores de eficiência fermentativa foram aproximados, registrando-se o maior valor de 85,56% com a utilização da maior concentração de extrato de trigo. Bom, o extrato de trigo possui propriedades fisicoquímicas que favorecem seu uso como substituto de suplementos comerciais na produção de hidromel. É possível e viável produzir a bebida fermentada, aumentando o metabolismo microbiano com diferentes concentrações de extrato de trigo. Além disso, observa-se também que o maior consumo de açúcar, a produção de etanol e a eficiência fermentativa foram obtidos com a suplementação do mosto de mel na maior concentração de 55 gramas por litro a menos 1 de extrato de trigo. A seguir, as referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. E os nossos agradecimentos à CAPES, nossa financiadora, à Universidade Estadual de Feira de Santana e ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFS. Obrigada a todos, foi um prazer fazer parte desse evento.